O conto a seguir deu início ao meu eu escritor. E eu digo isso de maneira particular. Acredito que não há uma forma de se consagrar escritor, vindo muitos grandes escritores que se tornaram escritor mesmo sem escrever um livro. Textos que foram recolhidos, outros não chegaram a publicar, embora tenham escritos, como Franz Kafka, mas era uma prova para mim mesmo que eu era escritor, escrever uma história inteira. E é a história que eu vou partilhar com você. Antes de partilhar essa história, há um misto de sentimento, há um misto de inspiração pessoal, porque na época, não que eu estivesse apaixonado, mas eu estava um pouco reflexivo sobre as relações que eu vivia até então. Esse livro ele já faz mais de 8 anos, e há 8 anos atrás lembro-me com pouca clareza de alguns sentimentos, mas lembro de estar inspirado e através de uma outra inspiração, e caso você consiga identificar depois, mande no meu direct no Instagram Marcos Bulhões essa inspiração, eu escrevi essa obra que te agrade, que te ensine e que provoque em você emoção. A essa obra eu dei o nome de Elucubrações. A minha respiração está ofegante. Tenho a impressão de que o ar não entra nos pulmões. O estômago mescla entre as borboletas voadoras e um frio na barriga, o que é impossível de controlar. A cada passo em direção ao altar, sinto como se bolas de chumbo prendessem aos meus pés. E enquanto a cerimônia matrimonial ecoa, as pernas tremem. Não sei se consigo chegar. Puxo ar e aos poucos e suavemente dou o próximo passo. É bem verdade que o meu cérebro está comandando cada um deles, mas a minha mente, ah, te convido, leitor, entre nesse lapso temporal. E embora dure segundos muito bem empregados nesse piscar de olhos, por dentro deles, além da retina, mas parecem uma eternidade, mas não é. Eternidade é a ausência de tempo, sem começo ou fim. E essa história teve um começo. No dia 4 de fevereiro de 2005, pense, amigo leitor, já avançava a quinta série e eu, como bom aluno, que as minhas professoras não leiam, entre o intervalo e o retorno da sala, dei de longe com o seu olhar, meigo, sereno e totalmente encantador. Se não era o olhar oblíquo e dissimulado que sabia o bom Machado, também não ficava atrás do olhar paralisador da velha Medusa. Fato é que o alvo petrificado era eu, no corredor da escola, estático, imóvel, como se os únicos movimentos corporais fossem as batidas do coração, que naquele instante pulsavam como nunca. Era uma verdadeira obra-prima. Tinha os cabelos negros, lisos, compridos, um sorriso meigo, e quando percebeu a minha contemplação, escondeu o rosto no canto da boca, aquele sorriso. Bateu o sinal e voltamos para a sala de aula. Começava ali então meu questionário e as maneiras de descobrir o seu nome. E, é claro, seu estado civil. Vai dizer agora que você, com tom de desdém, as crianças não possuem estado civil, que aos 12 anos não se pode defender tal feito. Mas guarde a sua incredulidade no bolso, ao lado do celular, e continue as linhas do romance precoce, mas verídico. Ao fim de um dia, eu já havia reunido todas as informações necessárias para o engajamento do próximo passo, o diálogo. É bem verdade que aos 12 anos não se trabalha, e eu não tinha muitos recursos. Havia juntado dinheiro para comprar uma bola, e eu jogava bem, mas estava disposto a abrir mão dos gols por uma causa maior. Vale ressaltar antes do episódio que hei de contar que há muitos que não creem em destino, eu mesmo. Mas é verdade que há algo maior, o amor. Quem sabe, tecidos pelas moiras, os fios da nossa vida se cruzaram.
Ou melhor, se esbarraram. Enquanto pensava em minha adorável utopia, não me dei por onde andava e esbarrei, sim, exatamente na minha miragem. Talvez pense o leitor nas coincidências que a vida já lhe proporcionou. E isso talvez porque, como diria o bom Guimarães Rosa, a felicidade está em horinhas de descuido. E descuidado, derrubei o estojo da minha amada Gisele. Esse era o seu nome. Ao fazê-lo, não sabia se pedia desculpas, se a admirava ou se ficava com vergonha. Em dúvida, escolhi a primeira opção. Ela, piedosa, aceitou minhas condolências e, claro, aproveitando a fortuna do momento, lhe prometi uma dádiva para que, quem sabe, assim, redimir o meu desastre. Uma coxinha. Ah, amigo leitor, não ria dos sentimentos das crianças. Creia que nessa época as coxinhas custavam 50 centavos e que as ditas carinhosamente tias da escola sempre preparavam as melhores para a cliente juvenil. Estava feito. Em uma tarde de sexta-feira, após a aula, estávamos nós com as coxinhas, os sorrisos e o olhar, que me pareceu inédito. Olhar apaixonado. Seria a tarde perfeita não fossem minhas insistências em colocar ketchup, o que resultou em uma mancha enorme na blusa roxa da Gisele. Estava feito. Mais um pecado e mais uma oportunidade de remissão. Entre descuidos, sorrisos e coxinhas, ao longo de 8 meses estávamos apaixonados. Não havia uma noite sequer que eu pegasse no sono com ela em meus sonhos, sozinho. Eu fazia das janelas do ônibus, das louças da pia, das estrelas do céu, o cenário da nossa história. No futuro, Gisele ocupava, ou melhor, preenchia todos os espaços do meu coração. E foi exatamente no dia 10 de outubro, seu aniversário, que dei a ela o grande presente. Era uma sexta-feira fria. E eu havia comprado um perfume, um par de brincos. Lembro-me perfeitamente da cor da blusinha que ela usava. Era vermelha, num tom delicado. Tinha os olhos úmidos. Ela agradeceu o presente. Me abraçou muito forte. E era como se cada parte do meu pequenino corpo juvenil se mesclasse em uma harmonia serena, embora extremamente intensa. Era aquilo que os adultos sempre falavam. Aquilo que cheguei a ler em alguns livros de Shakespeare. Era assim. Aquilo era amor. Gisele não me soltava e eu também não queria que ela o fizesse. Era aquele momento que Fausto experimentou e disse: És belo. E como era? Aos poucos, os nossos rostos se juntaram com delicadeza, embora tremêssemos muito. Dois pequeninos tentando controlar a imensidão de um sentimento muito maior que os dois. Com uma delicadeza inocente, os nossos lábios se tocaram pela primeira vez e também pela primeira vez pude experimentar, mesmo de um jeito diferente, o sabor que tinha o paraíso. Aos poucos entrava em outra dimensão, bem mais distante do que aquela da porta da escola ou do bairro onde estávamos. Ao findar do momento, mal podíamos olhar um ao outro, então abraçamos-nos fortemente. E julgo mais ser pela vergonha do que propriamente pela ternura, embora esta fosse enorme. Levei Gisele até o portão e fiz o pedido apaixonado. Você quer namorar comigo? É tudo o que eu mais quero, John. Perceba o leitor, atento, como me apresento. Sem introduções, sem explicações longas, sem desperdiçar seu tempo precioso, eu, Jonathan, ou John. E caso o leitor se questione o porquê da apresentação só ter sido feito agora, já na segunda página eu explico. Creio que só passamos a existir quando passamos a amar. Vida é amor. E quem não amou, não viveu. Eu vivi. Mas vida não implica apenas em amor. Viver é padecer. Como já disse Calderon, e amar é sofrer um tom a mais.
Namoramos durante 3 anos, anos lindos, tempos de glória. Chego a soltar um riso ao lembrar-me das tardes em sua casa, assistindo filmes, que em nada superavam os nossos beijos, das noites contando as estrelas, dos nossos sonhos, sonhávamos juntos. Eu sonhava em ser arquiteto, Gisele sonhava em ser professora. Do que eu ria por demais e sempre era motivo de anedotas, que significa zoeira em uma linguagem contemporânea para o leitor jovem. Quando presenciávamos alguma confusão na sala, dizia eu: "Tens certeza que é essa jaula que tu queres?" E ela, sempre doce, devolvia: "Jaulas são ensaios para que os pássaros aprendam a voar, e eu os ensinarei." Sonhávamos como seria o nosso casamento, o tapete vermelho, as madrinhas, os convidados, os padrinhos. Ela imaginava como seria sua entrada, seu vestido, e eu lhe falava a frase que diria no altar. Eu daria novamente todos os passos que me levaram até você, para a partir de hoje, daqui para frente, caminhar ao teu lado eternamente. Ela sorria, deixava escapar uma lágrima que escondia furtivamente com a manga da blusa. Lágrimas essas que corriam como um rio quando o assunto eram os nossos filhos. Sonhávamos com um casal, o menino se chamaria Daniel e a menina Nicole. Tínhamos tanta certeza que quase enxergávamos os dois, correndo pela cozinha, aprontando uma bagunça. Foram tempos de glória, mas como todo tempo glorioso, esses dias passaram e o nosso para sempre passou. Eu gostaria de dizer que terminamos porque a família dela não me aceitava ou porque um ganhou uma bolsa de estudos para fora do país e teve que viajar para poder estudar, ou que alguém tramou planos terríveis que nos separou, mas o leitor experiente sabe que na vida real as coisas não são assim. As pessoas se afastam por motivos reais, incompatibilidades, decepções, inseguranças, traições e, no nosso caso, por imaturidade. Talvez por querer um amanhã para agora e assim fechar os olhos para o presente. O nosso presente, então, fechou os olhos para nós. No dia 4 de dezembro, após 3 anos lindos, o fim veio nos saudar. Se eu disser que na primeira semana estava mal, duvide. Se eu disser que me desesperei, que chorei, ou que pensei em morrer nos primeiros dias, desconfie. Mas se eu disser que fiz tudo isso e mais um pouco, do 10º dia em diante, me ofereço o ombro. Caso ainda não tenha também deitado as suas lágrimas nessa folha de papel. Dali em diante foi tudo amargo, sem cor, sem vida. Iniciava os 17 anos com o coração já abatido, castigado com uma rabugice que me lembrava Brás Cubas. Foram dias difíceis nos quais invejei o poeta florentino, que fora até o 9º ciclo infernal, com a viva esperança de reencontrar sua amada no paraíso. Mas minha jornada infernal não continha paraíso. Com o tempo, os dias foram se dissolvendo em desespero. A dor não. Pois há quem diga que o tempo cura tudo, mas o tempo não cura nada, tira apenas o incurável do centro das atenções. Como terminamos ao fim do ensino médio, não vi mais Gisele. E como no meu tempo não havia os aplicativos de comunicação que o leitor possui, enfim, não nos vimos mais. Os dias ligeiros passaram como flash, não o da série, mas o do filme. E não havia mais uma noite na qual eu não pensasse em um reencontro, uma reconciliação. Afinal, sempre há aquela esperança de que amanhã tudo vai se acertar e que vamos ficar bem, que vamos superar a dor, seremos felizes para sempre. Romantizamos essa lúcida reconciliação que o tempo, tão sem graça, despreza. Entrei na faculdade, me formei, arquiteto, 24 anos. Aos 26 conheci a Emily, uma garota maravilhosa, gaúcha, de Alegrete, olhos claros e com sardas discretas, cabelos loiros e um jeito todo especial. Tinha 24 anos, era dentista, conhecemos-nos após um projeto no consultório em que ela trabalhava e após 2 almoços e 3 jantares, estávamos namorando.
Família boa, parentes agradáveis, com exceção de 2 ou 3 cunhados. Após 3 anos, noivamos. 2 anos depois, estávamos casados. Claro que jamais havia esquecido Gisele. E com quase 33 anos, você entende que na vida ninguém esquece ninguém. Não existe Alzheimer no amor. Mas a vida tem de continuar. Embora grande parte de nós continue, parte de nós fica para trás. Talvez por isso, ao olhar no espelho, não nos reconhecemos. É alguém parecido. A cor do cabelo, o jeito, mas não somos nós. Acredito que é o que sobrou da gente. O reflexo dos vestígios que sobraram dos nossos escombros. Tínhamos um casamento sereno, tranquilo. Emily era uma ótima esposa e cuidava muito bem de nós. Com 2 anos de casado veio o nosso primeiro filho e ela fez questão que eu escolhesse o nome. Sem pensar 2 vezes, o fiz. No dia 8 de dezembro nascia o nosso Daniel, que talvez o leitor grave vá torcer o nariz e alegar uma infidelidade emocional, mas caso faça, continue. As linhas. O parto foi de risco e por isso ele foi o nosso único filho. Parecia muito comigo. Os olhos, o cabelo e principalmente o amor pela arquitetura que rendeu seu exílio de nós aos 19 anos. Viajou para Glasgow para estudar arquitetura na Glasgow School of Art. Após alguns anos, tudo encaminhava para uma velhice tranquila, sem nenhuma surpresa. Aprender a cozinhar e a essa altura fazia poucos projetos. A empresa caminhava bem. Emily já tinha um próprio consultório, até que em uma manhã de domingo recebemos um e-mail. Daniel havia se apaixonado por uma moça. Havia marcado o casamento. E muito felizes estávamos comunicando a data enquanto eu ainda estava digerindo as boas novas. Emily me mostrou o e-mail e a foto da nossa futura nora, o que me tomou de um espanto. Empalideci. As pernas tremiam e não me vinham palavras à boca. Quase que as coronárias falharam. Emily sorriu. Acreditava que era emoção, era só de ver o filho se casar, mas era mais que emoção, era espanto. Parecia que tinha visto um fantasma particular, o que nunca me abandonou. Eu via Gisele. Era ela. Mas como aquilo? Não havia envelhecido um único dia desde que eu a vi pela última vez. Os cabelos eram menores, mas ainda assim era ela. Com as lágrimas escorrendo em meu rosto velho e castigado por sorrisos antigos e as birras do tempo, discorri a retina pelas letras até o final, onde o meu filho escrever: essa é minha noiva, Nicole. Já sabe o leitor amigo que essa era a projeção romântica e futurista que nascera, assim como Daniel, do nosso devaneio romântico. Nicole era filha de Gisele. E exatamente naquele momento, um fluido correu em minhas veias. Era dor, mas era ternura. Era medo, mas também era esperança. Era angústia e era prazer. E nessa ambivalência emocional, eu chorei, mas sorri. Eu nunca havia contado sobre Gisele. Foi um episódio que tranquei dentro das páginas avulsos do meu coração. Bem sabia Freud que aquilo que recalcamos é exatamente o centro do nosso desejo e eu tentei sepultar. Escreveria mais 100 páginas sobre as sensações que dominaram a minha vida durante esses 2 meses que se seguiram. Mas o leitor, que emprestou a retina e o coração, já está cansado e as páginas, tão curtas, estão chegando ao fim. Enfim, essa manhã, dia 19 de setembro, eu fiz minha última oração. Tomei meu remédio e segui para a igreja, como de costume. Os padrinhos entraram em cada um com o seu par. Era como o pai da noiva acompanha. A mãe do noivo fez o mesmo. Cabe então ao pai do noivo a honraria e a cordialidade de entrar com a mãe da noiva. Geralmente eles ensaiam a entrada, mas os pais da noiva moravam em uma outra cidade e não seria possível.
Viriam no dia do casamento mesmo. E iriam embora na outra manhã. Caso agrade o leitor, Gisele era diretora de um colégio após trabalhar muito tempo como professora. Havia casado com outro professor. Vitor era o nome do afortunado. Morava em Montes Claros, Minas Gerais. Daniel me confessou que a noiva havia ganhado esse nome por causa de uma brincadeira de infância com um grande amigo que a sua mãe teve. Amigo? Eu não sabia se agradecia o não esquecimento ou se lamentava o amor convertido em amizade. O amor dói quando vira amigo, e o leitor que já experimentou a friendzone sabe como se diz na linguagem atual, que em nada diminui o desconforto da situação. Sabe exatamente a náusea que Sartre sentiu e nos escreveu, mas como disse Quintana, a amizade é um amor que nunca morre e não morreu. Tocou então a música e eu vi Gisele. Ainda tinha o mesmo sorriso de 40 anos atrás, os olhos, os cabelos resistentes, cujos fios de prata ainda nem haviam desapontado. E ao me ver, o mesmo sorriso juvenil, canto da boca. Nos olhamos e em silêncio trocamos tantas confissões, confissões inconfessas. A cada passo, a respiração ofegante dava espaço a uma memória. Caminhávamos sobre um tapete vermelho e mais parecia um mar vermelho do Êxodo. Moisés o dividiu com um cajado, mas nós caminhávamos pelo território da saudade que havia nos dividido, nos separado. Finalmente, no altar, após todos esses anos, assistindo ao vivo o nosso casamento, ou ao menos o casamento das nossas versões mais novas, da nossa versão que deu certo. 40 anos depois, pisamos em um tapete vermelho para juntar as nossas famílias perpetuamente. O nosso neto terá os nossos traços, talvez os olhos dela, talvez o meu sorriso. Enfim, antes de sairmos juntos da igreja, eu a fitei e com lágrimas e um coração juvenil cumpri minha promessa. Ele disse: eu daria novamente todos os passos que me levaram até você para a partir de hoje e daqui para frente caminhar ao teu lado eternamente. O que acrescentei, talvez pela experiência ou pela melancolia, mas a verdade é que desde aquele último dia até hoje, eu caminhei contigo da melhor maneira possível. Na memória, onde não há corações machucados, palavras ditas sem pensar, nem dor ou desespero. Ela sorriu e respondeu: na vida nem sempre a gente casa com o amor da nossa vida, mas podemos construir na vida o amor para o futuro de alguém. O amor para a nossa vida. Após a festa, conversamos, matamos os juros da saudade, revivemos momentos únicos, e em um segredo que não movia a infidelidade, muito pelo contrário, era exatamente fiel a quem nós fomos um dia, a quem nós somos de verdade. No outro dia, Gisele e Vitor voltaram para Montes Claros. Eu voltei para casa com Emily, minha amada esposa, que eu jamais amarei como amei Gisele, pois ela não é Gisele. Ela é minha Emily. E eu a amo como nunca amarei outra pessoa. Sempre é possível amar outro alguém, mas nunca como você amou alguém um dia, pois a pessoa não é a mesma e você também não. O que fica das nossas histórias não pode se transformar em lamentos, mas sim em histórias, poesias, livros. É preciso ser grato por tudo isso, pois como disse o poeta de Itabira, as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E o que a gente leva da vida é exatamente aquilo que fizemos dela. E o sentido que damos a esta, pois o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. Mesmo que esse alguém um dia se vá, uma parte dela fica. E talvez essa seja a forma de vivermos para sempre com as pessoas, mesmo após dizer adeus. Fim.